O Bolsonaro falou, já está com tornozeleira eletrônica, a Camila separou para essa faixa aqui no teu retorno detalhes do que foi pedido, encomendado pelo Supremo Tribunal Federal, então temos muitos a tratar. Mas a pergunta primeira, obrigatória numa cobertura como a nossa, é: isso está afetando os preços? Bem-vindo. Sim, a gente sabe que, inclusive ontem, né? Bom dia novamente. Inclusive ontem, já naquele descolamento que a gente viu dos ativos domésticos aqui em relação ao exterior, você teve até como um principal trigger, né, justamente uma visão, de novo, né, olhando para eleições de 2026, o mercado, tudo que ele puder colar, né, de acontecimento com as eleições de 2026 e com potencial de repente você ter uma mudança, uma alternância de poder e sem a participação de Jair Bolsonaro, o mercado vai performar bem. Tanto que o mercado gosta isso não é o preço propriamente diz, né? O mercado gosta da situação porque fortalece, né, na visão do mercado, o nome do Tarcísio. Quem olha para o dólar fala assim: pô, pera lá, o dólar está renovando mínima. Se está fazendo preço, por que que... E a bolsa está caindo só 0,4. Na semana é uma queda de 0,80. Dá para chamar isso aqui de... É isso mesmo? É isso, 0,88. Dá para chamar isso aqui de um índice tão atingido assim pelo noticiário local? Como é que você responde? Não, o índice, você tem vamos dizer assim, um peso, né, meio que fora, né, dessas leituras, que é justamente, até te mandei a notícia ontem, o Citibank, ele encerrou inclusive uma posição que tinha em DI, que era uma posição apostando em cortes de juros. Já tem também outros, a gente havia até comentado pela manhã, né? Falei, poxa, eu tô achando que o mercado está começando a jogar a toalha em relação à expectativa de corte. E aí o que acontece, né? A gente falava bastante, né, aqui no programa, como o principal trigger para a Bolsa pensar, né, numa melhora, olhando para a política monetária, era a possibilidade de corte de juros no final do ano. É isso aí. E tinha, né, bastante gente pensando que, olhando para os dados, isso poderia acontecer. Só como a gente trouxe também, né, a visão do Galípolo, e pelas falas, inclusive, dele, nós não temos encontrado pistas, né, de que ele pretende, né, em algum momento flexibilizar, muito pelo contrário. Dá a impressão até de que, pelo andar da carruagem do lado fiscal, tivemos pela manhã o Felipe Salto até colocando na mesa a possibilidade não, na visão dele não vai ter outra alternativa, a não ser você ter uma revisão necessidade da meta de 26. Então fica, né, uma expectativa de que aquela visão mais otimista de corte de juros no final do ano vai ter que ser abortada, né? O Citibank praticamente, né, foi o primeiro a jogar a toalha ontem. Então o índice, ele tem esse contraponto a um cenário que até pega mais no câmbio, porque você tem um posicionamento global e isso ajuda também. Você tem uma visão de que, então, se a Selic, né, não vai cair no final do ano, você tem mais o QEL, então, né, para ajudar. E um outro ponto, né, querendo ou não, você tem o Brasil com reservas cambiais extremamente acima do que é recomendado até pelo FMI. Então, quando o investidor estrangeiro ele olha para tudo o que está acontecendo de ruído e ele, de certa maneira, acha, né, que isso provavelmente não vai escalar, ou, né, tem aquela visão mais do taco trading, ou seja, que se alguém for recuar, essa pessoa que vai recuar é o Trump, ele aceita um pouco mais de desaforo, porque se você tem reservas, e se você precisar sair, você vai ter alguém que vai fornecer, abrir a porta para que você saia, que é o Banco Central, de repente, vendendo dólares. Então, tudo isso, né, faz com que você tenha um dólar que se sinta até confortável, né, em muitas vezes não dá tanto peso para ruído, ou, né, de repente, uma possível escalada na balança de risco. Mas então onde é que pode bater em termos de preço esse noticiário pesado político? Eu acho que mas bate pro lado da melhora, né? Porque hoje o mercado ele enxerga que tudo que acontecer de ruim com o Bolsonaro é iminente ele ter que divulgar alguém, né? Citar alguém que poderia de repente passar o bastão. É isso. Passar o bastão. Porque ele já, inclusive teve, eu tinha visto de manhã no noticiário
mas eu não me lembro de onde foi, peço até desculpa. Mas ele havia comentado que parece que a Michele Bolsonaro iria concorrer ao Senado, e tinha um filho dele que parece que mudaria para Santa Catarina para concorrer também a Senado por lá, e o que já é senador no Rio, né, iria concorrer à reeleição. Então, quando você vê tudo isso que acontece, né, com o Bolsonaro, o mercado olha, né, e aí traçando de repente um possível agravamento da situação do Bolsonaro e pensando nas eleições. O mercado olha, então, uma possibilidade de você ter uma eleição sem o Bolsonaro e com um vice também que não seja, né, da família Bolsonaro. E quem que é os nomes com quem o mercado especula e que até torce para que seja, de repente, o vice? Aquele do Centrão, acabou me fugindo o nome. Ciro Nogueira. Ah, o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira. Inclusive, isso é um relatório da Gavekal. Tarcísio e Ciro. Ok. Era exatamente para onde eu estava te levando. Se o mercado não está entendendo que qualquer perda de prestígio do Bolsonaro apenas antecipa uma passagem de bastão que clareia mais o cenário para 2026, em que finalmente vai se saber quem vai buscar preencher esse espaço na direita. E você viu que a Camila trouxe há pouco um highlight que mereceu urgente no painel Mover Pro, sugerindo que o ganho de popularidade do Lula com essa história toda da soberania nacional, ou mesmo a ideia de ricos contra pobres, com a taxação dos super ricos, esse ganho tende a ser efêmero. Sobretudo se as tarifas realmente forem aplicadas, porque aí começa a doer no bolso de alguns e esse barulho limita o ganho de popularidade do Lula. Então essas são as duas sínteses mais importantes do dia em termos de precificação. O enfraquecimento de Bolsonaro com a possibilidade de um personagem da direita receber o bastão dele mais cedo, em algum momento, e a limitação nos ganhos de popularidade de Lula que pode forçá-lo a uma moderação. Sim, até olhando, né, pro que aconteceu, eu até citei pela manhã, até o que aconteceu com o presidente Biden, né? O presidente Biden, por uma deterioração no cenário inflacionário, acabou sendo muito penalizado. Então, parte do mercado entende sim que essa limitação de ganho de popularidade existe a partir do momento em que você tem um agravamento, né, justamente das discussões entre presidente Lula e Trump, e que caso, né, continue assim, a possibilidade de você ter essas tarifas efetivamente não sendo flexibilizada, e o que levaria a uma desaceleração da economia e consequentemente bateria na popularidade do presidente.